matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu sei pra onde vou. Diga glória a
levante as mãos, quero ouvir vocês. Eu vou lançando. Não penso em parar. O choro dura Só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. eu já caminhei. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou. Eu vou chegar lá. Obrigado, Senhor Jesus. Adoramos o teu nome. Nos prostramos aos teus pés. Entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida para ti. E a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Mais forte para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Os amigos de casa que vão receber esse culto, ou pelo canal das igrejas, pela RIT, ou pelas redes sociais, que Deus visite você agora, que o Espírito Santo esteja com você para falar ao seu coração. Nós estamos transmitindo aqui da sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba, situada na cidade de Taubaté, aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, bem no centro. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela misericórdia de Deus, eu sou pregador do Evangelho, sou pastor dessa igreja abençoada e quero convidar você a permanecer conosco. Deus vai falar ao seu coração. Amém? O pessoal daqui da igreja está todo mundo firme para receber a palavra. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens aqui, um estudo. Inclusive eu dei até uma liçãozinha para o pessoal da nossa igreja, para eles poderem acompanhar comigo o esboço dessa mensagem. O título do seminário que nós vamos fazer é Voando como Águia. Amém? Eu disse para a igreja que a águia é o segundo animal mais citado nas Escrituras. Amém? Em primeiro lugar vem as ovelhas e os animais desse gênero. Eu disse que o próprio Senhor Jesus ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira. Mas depois das ovelhas, dos cordeiros, então vem a águia. E a águia, irmão, nós podemos aprender muito com aquilo que a Bíblia fala sobre ela. E eu vou mostrar nas próximas semanas várias citações e aquilo que nós podemos aprender em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então vamos para a nossa lição, os irmãos vão lendo comigo e eu vou explicando. Congresso de Visão e Crescimento, Voando como Águia. A lição de número 1, qual é o título dela, pessoal? O Ninho da Águia. Vamos entrar na introdução. Eu coloquei uma passagem bíblica que é Jó 39, 27. Na versão que eu coloquei aqui no texto diz: é por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Para um pouquinho, olha para mim. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão, na revista corrigida do Almeida. Ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte. Deus aqui, nessa passagem, ele está conversando com Jó. Amém? Deus está revelando algumas verdades ao Jó, está falando sobre o poder dele, sobre a soberania dele, amém? E colocando Jó no lugar dele. E entre as muitas coisas que Deus fala para Jó, Deus diz assim: Jó, a águia obedece você? É por causa da sua ordem que ela voa e constrói o ninho dela no alto? A gente sabe que certamente não era pela palavra de Jó, pela palavra de Jó que a águia fazia isso. Logo ela o faz pela ordem de quem, irmão? Então olha que bonito. A Bíblia está nos revelando que a estrutura do ninho da águia e o lugar onde ele é colocado não está lá à toa. É pela ordem de Deus, é pela palavra dele. Porque não era pela palavra de Jó, certamente não é pela nossa. Então é pela palavra de quem? Olha Deus questionando Jó. Ou se remonta a águia ao seu mandado, é pela sua ordem? E põe no alto o seu ninho? Não, não é. É pela palavra de Deus que ela faz isso. Então o que nós vamos aprender aqui hoje é algo de Deus. Amém? Voltando para a nossa lição, nós temos o primeiro tema. Diz assim: a criação de Deus. Deus se revela através da sua criação.
O Salmo 19, irmãos, versículo 1, que eu coloquei na lição para vocês, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas... Olha para mim, nós podemos, irmão, podemos conhecer a Deus através da natureza que Ele criou. Em cada coisa que Deus fez, em cada coisa que Deus colocou no seu lugar, nós entendemos o poder de Deus. Entendemos, olha para o pastor, por detrás da criação que há um Criador. Se você pegar hoje e você falar, eu vou começar a estudar os fenômenos da natureza, eu vou começar a estudar o universo, o cosmos, o arranjo das galáxias, das estrelas. Se você começar a estudar isso, você vai perceber que o universo ele não é um caos, ele não é uma bagunça. Inclusive, você vai, logo no começo do seu estudo, você vai descobrir que o universo ele é regido por leis. Vocês sabiam disso, pessoal? Há muitos anos atrás, um estudioso ele estava sentado debaixo de uma árvore e uma maçã caiu. Ele observou aquela maçã caindo e ele se perguntou, por que essa maçã cai? O que acontece que puxa as coisas para o chão? Na verdade, ele não sabia na época, e nós viemos a descobrir, não tem tanto tempo, que não é que as coisas são puxadas para baixo. Na verdade, existe uma força de atração que atrai a matéria para um determinado lugar. Naquela época, esse físico que eu estou falando para você, o Newton, ele criou, ele estudou, e ele então criou uma lei, ditou uma lei, chamada lei do quê? Da gravidade. Amém, pessoal? E ele foi estudando e foi descobrindo outras, a inércia, e estão aí essas leis. Depois, pessoal, conforme a ciência foi evoluindo e veio a física quântica, essas leis elas começaram a ser melhor explicadas. Mas, em todo caso, eu quero te explicar, o universo não é uma bagunça. Existem leis que o regem, que o governam. Amém, pessoal? Se essas leis estão aí, creio eu, e crê você também, eu sinto isso dentro de mim, que você também crê, que alguém estabeleceu essas leis. Amém, pessoal? Você sabia que para a vida existir no nosso planeta, ele tinha que estar exatamente no lugar onde ele está? Se ele tivesse um pouquinho, quando eu falo um pouquinho, é coisa de quilômetro, mais perto do Sol, o nosso planeta não abrigaria vida. Tivesse um pouquinho mais longe, também não abrigaria. Não teria como ele sustentar a vida da forma como ele sustenta. Amém? Se a Lua não estivesse no lugar onde está, exatamente onde está, o nosso planeta não abrigaria a vida. A coisa, meu irmão, olha para o pastor, é tão minuciosa, é tão calculada, que não tem como você acreditar que tudo isso veio do acaso. Foi alguém que determinou todas essas coisas. Se você parar hoje para estudar, meu irmão, a forma como o seu corpo funciona, você vai começar a estudar, você vai descobrir que o seu corpo ele é composto por bilhões, trilhões de células. E cada uma delas tem uma tecnologia, irmão, muito, muito avançada, fazendo ela funcionar. Isso não é do acaso. Amém? O nosso cérebro humano, até hoje, até o momento, ele é a estrutura mais complexa que se conhece no universo. São tantas ligações, são tantas coisas ali juntas, ali fazendo ele funcionar da forma que ele funciona, que o computador mais avançado que o homem criou não chega nem perto de armazenar a quantidade de informações que a nossa capacidade tem de armazenar. Irmão, tudo isso veio de um Criador. Você olha a natureza, você olha a criação e você sabe, existe um Deus que fez tudo isso. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A outra passagem que eu coloquei no estudo é Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20 vai dizer para nós que na natureza, pelas coisas que estão criadas, nós vemos o Criador e que, portanto, ninguém tem desculpa de dizer que não crê nele porque não o viu. Diz assim, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, para ninguém tenha desculpa de dizer, eu não creio, eu nunca vi Deus. A maior parte das coisas que existem a gente não viu e não consegue entender. E mesmo assim a gente acredita nelas. Amém? Como é que nós não podemos crer naquele que fez todas essas coisas? Um dia eu ouvi uma história, aliás, eu li num livro, sobre 2 amigos que estavam andando num lugar deserto, irmão. Eles passaram horas caminhando sem ver um ser humano, e eles estavam cansados, com fome, com sede, quando de repente ao longe eles avistaram uma cabana. Uma casinha bem simples, humilde, feita de madeira. Um perguntou para o outro, será que tem alguém vivendo ali? Quando eles foram se aproximando, eles perceberam que do lado de fora o lugar não estava bagunçado. Alguém estava limpando, alguém não estava deixando o mato crescer. Quem está entendendo, diga amém. A estradinha, o caminho que levava até a entrada da casa, estava bem limpinho e bem arrumado. Eles chegaram e bateram na porta. Ninguém atendeu. Um deles teve a atitude de empurrar a porta e viu que a porta estava aberta. Então eles decidiram, vamos entrar. Quando eles entraram, eles viram que a casa tinha mobília e que a mobília estava limpa, estava tudo no lugar, amém? Tinha um forno a lenha. Quando eles se aproximaram do forno, tinha uma panela e a panela ainda estava meio quente. Um disse para o outro, tem alguém morando nessa casa. A pessoa deve ter saído, mas logo ela volta. É melhor a gente esperar do lado de fora. Mesmo que você não encontre o dono da casa, porque talvez ele saiu e logo ele volta, pela ordem da casa, pela arrumação da casa, você sabe, tem alguém vivendo aqui. Pela forma como o universo está arranjado, tudo no lugar certinho, você sabe, isso tudo não é por acaso. Tem alguém governando tudo isso. Tem alguém muito poderoso, muito superior a mim ou a qualquer outra coisa que existe e que está organizando tudo isso, que está cuidando de tudo isso, que está colocando tudo no lugar. Quantos entenderam? Digam amém. Então, a criação revela o Criador. Com a criação, nós podemos aprender sobre o Criador. Vamos ver o que a nossa lição diz. Diz assim, através das coisas que Deus criou, podemos ver o seu poder, sua grandeza, e também podemos descobrir seu caráter. Dentre essas maravilhas da criação de Deus, encontra-se a águia. Esta ave tão peculiar em suas características, é dos animais mais citados nas Escrituras. E com ela, podemos aprender mais sobre o pensamento de Deus e a respeito de nós mesmos. Então olha para o pastor. O que eu quero que os irmãos entendam? Com toda a criação de Deus nós podemos aprender. Amém? Se você observar as pedras que ficam paradas no lugar delas, com elas você vai aprender sobre Deus. Diga amém. Se você observar as nuvens que se movem no céu e você meditar sobre elas, com elas você vai aprender sobre Deus. Com a águia e aquilo que a Bíblia fala sobre ela, nós podemos aprender muito sobre o nosso Deus. Vamos para a primeira parte da lição, onde nós vamos falar sobre a águia. O subtítulo é A Águia e os Tempos Difíceis. Leia comigo. Estamos vivendo dias trabalhosos. Na verdade, para nós que somos de Deus, não há nenhuma surpresa nisso. Uma vez que a palavra de Deus revela que esses dias viriam. Eu coloquei duas passagens. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Paulo escreve para Timóteo e ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. A outra passagem que eu coloquei é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, Jesus falando, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom, eu venci o mundo. Igreja, olha para mim. Deus
nunca escondeu de nós que nesse mundo nós passaríamos por lutas, por adversidades. Mas nenhuma das palavras que a gente leu, nenhuma delas, foi para nos deixar com medo ou desanimados. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Então ele não falou para a gente ficar preocupado, ele falou para a gente ter paz. Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, não desanimem, porque eu venci o mundo. Lutas teremos, mas em todas as coisas nós somos o quê? Agora, você sabe, enquanto estivermos aqui, a vida não é cor-de-rosa. Há lutas, há adversidades, há aflições. Quem entendeu, diga amém. Continua lendo comigo a lição. Diz assim, o primeiro segredo para vencer a crise é saber que em algum momento passaremos por ela. A águia se prepara para os tempos difíceis. Quando chega a estação em que porá os seus ovos, a águia constrói um forte ninho, levando para um lugar alto galhos de árvores, gravetos e folhas secas. Quando está pronto este ninho, ele pode chegar a pesar quase 1000 quilos, dependendo da espécie da águia. É uma das estruturas mais fortes na natureza construídas por um animal. O mesmo é feito para resistir o mau tempo das altas montanhas, onde os ovos serão chocados. Não é por acaso que a águia põe seus ovos nesses lugares altos. Ali eles estão inacessíveis a possíveis predadores. Quando é construído numa montanha, o mesmo fica na fenda de rochas, tornando um lugar seguro para que os ovos sejam chocados. Eu coloquei aqui Jeremias 49:16, apenas a parte B do versículo, que diz assim, ó, e você que vive na fenda das rochas, que ocupa o alto das colinas, ainda que como a águia você faça o seu ninho nas alturas. Eu vou ler para você esse versículo inteiro, amém? Diz assim, ó, o versículo inteiro diz assim, ó, quanto a tua terribilidade e a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Preste atenção. Essa palavra, o profeta Jeremias estava pronunciando em nome do Senhor a um povo que era pecador, e ele está dizendo, ainda que você suba como a águia, que você construa o teu ninho na altura, na fenda de uma rocha, eu vou te derrubar. Aquela palavra era para aquele povo, amém? Que estava tomado de arrogância. Vamos tirar agora a parte da arrogância e do pecado e vamos ver apenas o que a Bíblia fala sobre o ninho da águia. O que o próprio Deus está dizendo aqui? Que a águia sobe nas alturas, amém? Amém? E ela coloca o seu ninho na fenda das rochas. Por que a águia faz isso? A gente viu na primeira passagem, porque Deus manda. Lembra lá de Jó, aonde a gente leu? Jó 39:27, eles vão colocar ali de novo. Ou remonta a águia ao seu mandado e no alto põe o seu ninho. Não era pela ordem de Jó, nem pela nossa, mas pela palavra de quem? Por que a águia voa? Por que ela coloca o ninho dela na altura, na fenda de uma rocha? Pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então olha para o pastor. Pela sabedoria de Deus, ao criar a águia, Deus fez com que ele fizesse Deus fez com que ela, a águia, voasse, fosse até o alto de uma montanha e ali estabelecesse o seu ninho. Por que a águia faz isso, irmão? Porque naquela altura, os inimigos, os predadores, não vão conseguir acessar os ovos que ela vai colocar. Quem está entendendo, diga amém. Mas ela não constrói apenas no lugar alto. Ela constrói na fenda de uma rocha. A nossa tradução, a Revista Corrigida, diz na caverna de uma rocha. Ou seja, o ninho dela vai estar escondido atrás de uma rocha. Os ventos nessas montanhas muito altas, irmão, são ventos muito fortes. Você já deve ter assistido o filme, tem vários, aonde mostram um alpinista escalando uma montanha.
Sempre tem uma cena aonde vem uma nevasca, aonde vem um vento muito forte, amém? Eles mal conseguem andar no meio daquela nevasca. Mal conseguem, irmão, pensar direito, porque o ar ali vai ficando rarefeito, o oxigênio vai diminuindo. Olha para o pastor, é ali que a águia constrói o ninho dela. Mas ela constrói atrás de uma rocha, dentro de uma rocha. Aquele vento não tira o ninho do lugar, diga glória a Deus. Se o inimigo tentar acessar o ninho, ele vai ficar atordoado, ele não vai conseguir chegar, diga amém. Isso é o que as águias fazem, que a Bíblia diz que elas fazem, e vocês leram comigo. O que é que nós podemos aprender? Bom, vamos para a lição. Vamos lá. O subtítulo diz: se prepare para vencer as batalhas. Diz assim: não devemos esperar que cheguem as dificuldades para então pensar o que faremos. Devemos construir ninhos fortes em todas as áreas da nossa vida, de modo a não sermos surpreendidos. Para aqui um pouquinho, olha para mim. O problema, irmãos, da maioria das pessoas é que elas só entendem o mal, elas só se dão conta da luta quando a luta já começou. Eu não sei se você tem por hábito. Se você não tem, você também não vai ter dificuldade de entender o que eu vou falar agora. Não sei se você acompanha esses esportes de luta. Seja uma luta de boxe. O boxe agora voltou a ficar em alta. Mas até um tempo atrás o que estava em alta muito era o MMA, que é a mistura de artes marciais. Essas lutas, irmão, elas não são marcadas do dia para a noite. Normalmente o competidor, o lutador, ele é avisado às vezes com meses de antecedência. Nós estamos em... Que mês nós estamos? Nós estamos em fevereiro. Eles marcam a luta lá para abril. Às vezes até mais à frente. E o que o lutador vai fazer durante esse tempo? O que ele vai fazer? Ele não vai ficar em casa sentado, assistindo televisão, comendo pipoca. E a barriga crescendo. É isso? Meu irmão, ele vai começar a se fortalecer. Eu tinha um amigo, irmão. Aliás, faz anos que eu não vejo ele, não converso como gostaria, mas é um bom amigo. E há uns anos atrás ele foi campeão paulista na modalidade de luta lá que ele praticava. Camarada forte, irmão. Ele tinha a minha altura, mas ele tinha acho que quase o dobro do meu peso. Era um brutamontes grande, forte. Eu lembro de uma vez, ele era obreiro da igreja. Eu lembro de uma vez que a gente foi descarregar um caminhão. Chegaram várias caixas de material. E eu estava pegando uma assim, irmão, levando com dificuldade, e ele levando duas, uma em cada braço. Aí chegou uma hora que eu falei para ele assim: você é metido, né? Ele falou: ah, é? Ele estava com uma em cada braço, ele falou: põe mais uma. Eu peguei uma caixa, botei, ele carregou duas aqui, e foi, irmão. E foi tranquilo. Uma vez eu fui brincar com ele, eu falei: e esse abdômen aguenta? Ele falou: bate. Eu falei: olha, rapaz, ele bate. Eu peguei, irmão, fechei a mão, pá! Ele bate igual homem. Eu falei: deixa para outro dia. Irmão, um dia eu estava conversando com ele, ele falou assim para mim: Alex, bater é fácil. Bater é fácil. Ele disse assim: eu não me preparo para bater. Eu me preparo para quê? Para apanhar. O nosso treinamento é um treinamento de força, porque eu não posso levar um golpe e perder a estrutura. Ele disse assim: eu treino para tomar golpe no rosto e continuar olhando para o meu oponente. Eu não posso tomar um golpe e fazer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, acabou. Ele vai me arrebentar, vai me botar no chão, vai me finalizar. Então o que eu faço? Eu tomo um golpe aqui, mas eu continuo com o olho nele. Então eu estou preparado para receber golpes. O problema dos crentes, irmão, do povo de Deus em geral, é que eles ainda não entenderam que nós temos que estar fortes, preparados, porque a Bíblia já falou para nós hoje. Jesus falou: no mundo tereis o quê? Irmão, de vez em quando você vai passar por aflições. Eu preciso dizer a você, irmão, de vez em quando você vai ser atacado pelo diabo. Amém? Você é de Deus, mas o diabo não esqueceu de você.
E de vez em quando ele virá para tentar desestabilizar você, tirar a sua fé. Irmãos, ele atacou o nosso Salvador. A diferença é que Jesus estava preparado. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4, no versículo 1, que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois veio o tentador. O diabo veio. E o que o diabo fez? Versículo de número 3. O diabo chega para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha para o pastor, isso era o ataque. Mas Jesus estava preparado. Jesus olha para ele e diz, o que, igreja? Está escrito, nem... Vocês estão parecendo um monte de rezadeira, gente. Vamos lá, vai. Nem viverá, mas de toda que sai... Irmão, Jesus estava preparado para contra-atacar. Nenhuma, olha para o pastor, nenhum ataque do diabo desestabilizou Jesus. Nada do que o diabo fez, nada do que Satanás falou, mexeu com o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor era forte. Você também precisa ser. Não espera o inimigo vir, irmão, para você começar a orar. Tem crente que só vai decidir começar a ler a Bíblia quando ele estiver no hospital. Tem gente que só vai decidir orar quando o casamento estiver acabando. Não. Você tem que começar a buscar Deus agora que está tudo bem. Diga amém. Quando a luta vier, você vai enfrentá-la de frente sem medo. Eu coloquei um exemplo na lição. A nossa lição diz assim, ó. Vamos continuar lá de onde nós paramos. A Bíblia nos fala do caso do profeta Daniel, que enfrentou uma dura perseguição movida pela inveja de seus opositores, que criaram uma situação para que ele fosse lançado na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Olhem para mim, eu não vou ler para não tomar muito tempo, eu vou explicar para você. Daniel agora já estava idoso, e ele estava na Babilônia debaixo do governo de um rei chamado Dario. E o rei Dario, ele decidiu colocar sobre o reino dele 3 homens que governariam, seriam 3 príncipes que governariam sobre todos os presidentes da província que estava debaixo do poder dele. Dentre esses 3 príncipes estava Daniel, amém? Mas o mesmo Daniel, a Bíblia diz, que se destacou até dos outros 2. Porque nele, a Bíblia diz, nele havia um espírito excelente. O rei Dario queria colocar Daniel como governador de tudo. Aqueles homens com inveja de Daniel começaram a buscar um meio de derrubá-lo e não conseguiam. Daniel não tinha nenhum vício, irmão. Não adiantava oferecer dinheiro que ele não aceitava. Não adiantava trazer mulheres que ele não caía. Ele era firme, amém? Ele era honesto. Chegou um momento em que aqueles homens olharam e falaram, a única forma de nós derrubarmos Daniel é usarmos a lei do Deus dele contra ele. Então eles foram até o rei Dario e disseram, ó rei, vive eternamente, vive para sempre. Rei, nós os presidentes, os príncipes, nós nos reunimos e nós tivemos uma ótima ideia. Nós queremos adorar o Senhor como um Deus. Adorar o rei Dario, como se ele fosse um Deus. Rei, para testar a fidelidade dos seus servos, faça um decreto. Por um espaço de alguns dias, se alguém fizer oração a outro Deus, que não seja o Senhor Rei, que ele seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel nunca adoraria outro Deus, muito menos um homem, amém? Mas o rei Dario, tomado de vaidade, fez o quê? Foi lá, assinou, carimbou, e o decreto chegou. A Bíblia fala para nós, no versículo de número 10, está escrito assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas das bandas, da onde, igreja?
de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora essa parte é a mais importante, o finalzinho. Lê em voz alta. Como também antes costumava. Olha para mim, Daniel não mudou a rotina dele. Quando o papel foi assinado, botaram na parede e Daniel leu: ninguém pode adorar outro Deus durante 30 dias, só pode adorar o rei Dario. Daniel não ficou desesperado: ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ai Jesus, não. Daniel foi para a casa dele, abriu as janelas e começou a orar. É claro, pastor, é claro que ele foi orar. A coisa ficou feia para ele? Não, ele não foi orar porque a coisa ficou feia. Ele foi orar como antes costumava. Irmão, aquilo não abalou Daniel, porque ele já estava preparado, ele já era um homem de oração. Não espera, irmão, olha para o pastor, não espera o diabo assinar um decreto contra você para você decidir botar o joelho no chão, irmão. Faça como Daniel, comece a orar agora. Você não sabe o dia que a coisa vai vir contra você. Você não sabe o dia que a luta vai se levantar contra a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. A nossa lição vai dizer, ó, depois de Daniel 6:1-9 que eu coloquei. Ao saber dos planos de seus inimigos, Daniel entrou em oração como já costumava fazer. Daniel 6:10. O profeta não começou a orar por causa do problema. Ele já vivia em oração. Ao ser preso, não temeu e teve o livramento. Vocês conhecem a história, olha para mim. Daniel foi para a cova dos leões? Foi. Isso é prova de que Deus não nos livra das aflições, mas Ele nos livra nas aflições. Ele caiu na cova, caiu, mas o leão comeu ele? Deus mandou um anjo para tapar a boca do leão. Olha para o irmão e fala: se você estiver preparado, Deus vai mandar o livramento. Se prepare, diga glória a Deus. Continua a nossa lição dizendo assim, ó: não deixe a luta te surpreender. Esteja fortalecido para vencê-la. Irmão, olha para mim. A luta virá, mas nós temos que estar fortes para vencê-la. Eu coloquei na lição Efésios 6:10. Efésios 6:10 diz assim, ó, leia ali, ó, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Você vê que o diabo é astuto e ele arma ciladas. Deus não está dizendo que se você estiver forte ele não virá. Deus está dizendo que você tem que se fortalecer porque ele virá. E virá com ciladas, astutas. Amém? O versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Resumindo, você não tem que lutar contra o homem, mas você tem que se preparar para lutar com o diabo, com os demônios. Aí o versículo 13 termina dizendo assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O dia mal vem, irmão. Deus não disse que ele não viria. A Bíblia diz que você tem que estar fortalecido para vencer no dia mal, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você vai vencer em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Continuando, a lição diz: a palavra diz que os ninhos das águias são construídos na fenda das rochas. Jeremias 49:16. Eu já mostrei para vocês hoje. Devemos edificar nossos planos na rocha, que é a palavra de Deus. Eu coloquei aqui Lucas 6:47 ao 49. Para um pouquinho, vamos ler comigo. Lucas 6:47. Jesus diz assim, ó: qualquer que vem a mim e ouve as minhas e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que fez o quê? Edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces aonde? Na rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava edificada sobre... Olha para mim, irmão. A águia não constrói o ninho dela em qualquer lugar.
ela não constrói num lugar aberto. Ela constrói na fenda de uma rocha. O vento pode vir, irmão, mas o vento não vai bater no ninho, o vento vai bater na rocha. Se a sua vida estiver edificada na palavra, quando o vento contrário vier, quando a enchente vier, não vai bater em você, vai bater na rocha. A rocha é Cristo. Ninguém derruba Cristo. Você está em Cristo, ninguém derruba você. Quem entendeu, diga glória a Deus. A nossa lição continua dizendo: quando sua vida estiver edificada na palavra, mesmo que as lutas venham, elas não poderão nos derrubar. Seremos o que, irmão? Inabaláveis. Eu coloquei o Salmo 125, versículo 1. Diz assim: os que confiam serão como os montes que não, mas permanecem para sempre. Você será inabalável. Diga glória a Deus. Construa a sua vida na rocha. Amém? Vamos para a última parte da lição. Diz assim: precisamos subir as montanhas e fazer o quê? E construir o ninho. Lê comigo. Subir a montanha significa buscar comunhão com Deus. Querer subir para estar mais perto do Senhor. Como fazemos isso? Orando sempre, adorando e procurando viver para a glória de quem? Do Senhor. Eu coloquei aqui 1 Reis, capítulo 3, do 3 ao 5. Olhem para mim antes, eles vão colocar ali, mas olhem para mim antes. Subir a montanha significa querer estar mais perto de Deus. Amém? No Antigo Testamento eles tinham esse costume de adorar e oferecer sacrifícios a Deus nos lugares altos. Eu coloquei aqui o exemplo do rei Salomão. Ó. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos o quê? Lugares altos, nas montanhas, sacrificava e queimava incenso. No dia que ele quis chamar a atenção de Deus, ele foi no lugar mais alto. O versículo 4 diz: e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Olha para mim, ele procurou o lugar mais alto. Simbolicamente falando, ele queria estar mais perto. E o que aconteceu? Versículo 5, o que diz a Bíblia? E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. Pastor, por que Deus nunca respondeu minhas orações? Porque você não subiu a montanha. Suba. Mas não é ficar subindo um monte por aí, irmão. Pode subir, de vez em quando eu vou também. Mas é querer estar perto. É ser um adorador. Eu preguei ontem para os jovens da igreja e eu disse: Deus está procurando adoradores. Deus está procurando aquelas pessoas que querem estar perto dele, que sobem a montanha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos continuar lendo a nossa lição. Diz assim: assim como a águia vai em busca dos materiais que usará para fazer o seu ninho. Eu coloquei entre parênteses: galhos, folhas e plumas. Devemos também buscar o quê? Palavras, entendimentos, revelações na Bíblia para fortalecer a nossa fé. Eu coloquei o Salmo 119, o versículo 10 e o versículo 11. O Salmo 119, versículo 10 diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos seus mandamentos. Aí o versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu... Para quê? Para eu não pecar contra ti. Olha para mim, irmão. A águia, ela faz a viagem. Ela sobe e desce várias vezes para construir o ninho. Quando ela desce, ela vai procurar um galho, um graveto, folhas secas. Para quê? Para que ela possa levar para o alto da montanha e construir o ninho. Todo crente, todo filho de Deus, todo servo de Deus, irmão, tem que procurar materiais para construir o ninho. Aonde eles estão? Na Bíblia. Amém? Eu lembro, irmão, de quando eu estava começando na fé. Eu tenho isso até hoje, graças a Deus. Mas eu lembro quando eu estava começando na fé, irmão, eu buscando esses materiais. Irmão, passava horas com a Bíblia na mão, lendo, estudando. Eu estava procurando matéria para construir meu ninho. Amém? O missionário naquela época, até hoje ele faz isso. Ele mandava uma mensagem por mês na revista Graça.
Ele falava assim: eu vou pegar a minha melhor pregação do mês e vou colocar na revista. Teve pregação do missionário que eu peguei naquela época que eu ouvi 3 vezes seguidas. Eu dormia na igreja, pessoal, eu era praticamente adolescente, dormia na igreja, eu tinha um radinho, eu colocava o CD, ouvia a pregação, 40 minutos, 1 hora o missionário pregando. Terminava de ouvir, colocava para ouvir de novo. E teve dia de eu ter ouvido 2 vezes, ainda ouvi mais uma vez. Sabe por quê? Porque eu queria aprender. Amém? Eu estava juntando matéria para construir minha vida com Deus, irmão. Quantas vezes depois, irmão, o diabo me atacou e eu venci porque o meu ninho era forte. Porque eu tinha edificado a palavra. Eu já contei para vocês que uma vez, lá em Jacareí, eu era obreiro, eu fui enfrentar um demônio, pessoal. Entrou um casal na igreja, eu estava pregando, entrou um casal e eles pararam no meio da igreja. E eu vi que os dois ficavam toda hora se cutucando, brigando assim, estavam discutindo, e eu continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, a moça veio na frente. Ela era bem pequenininha, magrinha, e ela falou assim, botou a mão assim na cadeira, assim, olhou para mim e falou: você é pastor? Eu não era pastor, mas como eu estava no exercício do ministério, eu falei: sou. Você pode orar para mim? Posso. Botei a mão na cabeça dela, manifestou um demônio bravo, irmão. Mas não me deu muito trabalho, não. Eu amarrei o demônio, expulsei em nome de Jesus. O homem que estava com ela, eu não sei se era marido, namorado, irmão, não sei o que era, ele foi andando na direção da porta para sair. Eu sabia que era demônio. Eu dei um grito da frente e falei: em nome de Jesus, da porta você não passa. Ele parou na porta da igreja, como se tivesse dado uma brecada assim, irmão. Parou. Virou, olhou para mim, cruzou os braços e ficou me olhando com cara feia. Eu terminei o culto, atendi as pessoas e ela foi lá buscar ele. Ela trouxe ele na frente. Ora por ele, pastor. Aí eu olhei para ele assim e falei: o senhor está bem? Ele não respondeu. O senhor está bem? Estou bem, não. Posso orar pelo senhor? Ele não respondeu. Eu já sabia o que era. Irmão, quando eu coloquei a mão para orar, impus a mão para orar, mas aquele demônio veio com uma violência para cima de mim. Para amarrar e controlar a situação, eu dei um trabalho. Eu já tinha orado, já tinha expulsado o demônio, mas igual aquele não tinha não, irmão. E eu, irmão, no começo da fé, eu achava que a gente vence briga no grito. Então eu dava uns gritos: tá amarrado! E o bicho: tô amarrado nada. Em nome de Jesus, cai de joelho. Para você eu não caio. Aquela coisa feia, irmão. E a igreja não tinha porta de vida, a rodoviária ficava do outro lado, irmão. O povo estava assim, ó, tudo olhando. Curioso assim, irmão. Chegou uma hora, irmão, que com muita luta eu amarrei o demônio. Eu falei para ele: agora em nome de Jesus você sai. Ele riu da minha cara e falou: não saio. Em nome de Jesus, sai. E eu dava uns gritos, irmão. E ele: sai nada. Desse jeito, pessoal, que eu estou falando para você. Irmão, na hora começou a bater um suador, a tremedeira no joelho, assim, nas canelas, irmão. Só que, glória a Deus, olha para o pastor, meu ninho era forte. Eu lembrei de um dia que eu estava ouvindo uma pregação. Na hora, irmão, Deus me fez lembrar, porque eu estava em espírito. Eu lembrei de uma pregação do missionário. E o missionário tinha falado que Deus confirma a palavra do servo dele. Que às vezes você manda o demônio embora, ele diz que ele não vai, mas na verdade ele já foi. Irmão, aquela palavra me deu uma força. Eu tirei a mão do homem na hora e falei assim: demônio, você é mentiroso. Você diz que você não vai embora, mas você já saiu. Não vou mais mandar. Pode sair em nome de Jesus. Pode bater. Ele ficou parado me olhando com a cara feia. Daqui a pouco ele, bum, caiu no chão. Aí tinha uma obreira perto assim. Ela foi para pôr a mão. Eu falei: não precisa, o demônio já saiu. Eu peguei ele pela mão, levantei. Não parecia a mesma pessoa. O que aconteceu? Onde eu estou? Já estava bem. Amém? Naquele dia eu venci. Sabe por quê? Porque eu tinha o galho certo. Eu tinha a palavra certa guardada. Diga amém. Irmão, vai em busca da palavra. Na hora da luta você vai ter a palavra que vai fazer você vencer. Diga amém. Vamos continuar aqui, pessoal. A última parte agora do nosso estudo. Diz assim: subir também é aprender a confiar, a crer em Deus. O Salmo 91:14 diz que seremos colocados num alto retiro. Para aqui, só quero ler Salmo 91:14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu. Vamos ler a lição? Diz assim: este alto retiro
é uma referência ao lugar onde está o ninho da águia. Deus te colocará num lugar onde os seus inimigos não poderão te atingir. Diga amém. O demônio vai olhar você, meu irmão, mas ele não vai poder alcançar você porque você vai estar muito alto. Se ele tentar chegar perto, ele não tem poder, porque Deus está guardando você. Diga amém. Pastor, como que eu faço para chegar nesse lugar? Bom, a última coisa. Como faço para chegar a esse lugar? Confiando. Você se coloca no esconderijo do Altíssimo quando aprende ao quê? Descansar nele. O Salmo 91, versículo 1, dispensa a apresentação, né? Aquele que habita a sombra do Onipotente pode descansar porque você vai ter vitória. Quem entendeu, diga amém. Olha para o irmão e fala, suba a montanha. Fala assim, leve o material. Construa um ninho forte. Olha para o irmão e fala, na fenda da rocha. Fala assim, nenhum tempo difícil vai abalar você. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu quero que vocês se levantem agora. O Senhor tem bênção para você aqui hoje, irmão. Em nome de Jesus, você vai sair daqui abençoado. Amém? Se levante em nome de Jesus, levante as mãos para o céu. É tempo de você, meu irmão, vencer. É tempo de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a orar, a falar com Deus agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, isso. E comece a orar. Suba a montanha agora, irmão. Comece a subir a montanha em nome de Jesus. Para chegar perto dele. Para se aproximar do Senhor. É tempo de vencer. As lutas virão, certamente virão. Mas o Senhor te dará livramento em todas elas. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a sua vitória em nome de Jesus. É tempo de, aleluia. É tempo de quebrar cadeias. quebrar as cadeias, restaurar. E a Deus somente adorar. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Dele vou depender. Sua face eu vi. Sua face eu vi. E o mesmo nunca mais E o serei. mesmo nunca mais serei. A luz brilhou. A luz brilhou. E eu posso ver. E eu posso ver. A verdade. A verdade libertou todo o meu ser. Levante as mãos. Vou voar, vou águia, vou dançar, vou fluir, vou rio e cantar, vou
aleluia. Oh, aleluia. Vai adorando, vai dando glória a Deus. Quero ouvir a voz agora. Obreiros, obreiras, jovens, crianças, mulheres, homens, toda a igreja agora. Vai adorando, adorando, adorando. O vento contrário não vai te derrubar, meu irmão. As lutas não vencerão você. Nenhum demônio vai conseguir te alcançar no lugar onde Deus vai te colocar. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu recebo a força de Deus. Eu recebo o poder de Deus. Eu recebo a força do Espírito Santo. Cadê aquele povo cheio do Espírito Santo? Cadê aquele povo que ora com poder? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Olha, você que recebeu o nosso culto, eu quero falar uma coisa com você. A Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Taubaté, ela está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, e a igreja abre todos os dias, segunda a segunda, domingo a domingo. Todos os dias a igreja está de portas abertas para receber você, atender você, ajudar você. Amém? Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, nós temos reuniões especiais. Segunda-feira é o dia que nós oramos pela vida financeira. A quarta-feira nós levantamos um grande clamor pela família. E sexta-feira são as nossas reuniões de cura e libertação. Atenção para os horários. De segunda a sexta, as reuniões acontecem às 8, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. Deixa eu repetir, vou repetir para você. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. No sábado, nós temos as reuniões da juventude, às 4h30 da tarde e às 7h30 da noite. E domingo é o dia dos filhos de Deus, tá bom? Domingo, 6 da manhã, 8 da manhã, também às 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. 6, 8, 10h30, 3 da tarde e às 18 horas. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro da cidade de Taubaté. Eu espero por você, eu tenho a certeza que uma grande bênção já chegou para a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora vamos fazer só uma oração pelo pessoal que está em casa. Senhor, abençoe todos que vão receber esse culto. Aonde, meu Deus amado, essa palavra chegar para essas pessoas, que chegue a bênção, chegue o milagre, chegue a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O Senhor abençoe vocês, irmãos. Glória a Deus. Todos os dias eu vou celebrar esse amor.